Jesus que nos acompanhe, que nos ampare nesses momentos difíceis, que receba bem aqueles que estão partindo, que fique com aqueles que estão ficando, que todos nós possamos contar com a mão de Jesus a nos amparar e com a luz de Jesus a nos iluminar o caminho, de qualquer lado do que nós estejamos, tanto lá no plano espiritual quanto cá no plano material. E que a gente consiga hoje ter, junto dos nossos guias, um raciocínio fluido e objetivo para alcançarmos o nosso objetivo, que é a reflexão sobre a parábola dos talentos. Que assim seja. Vamos continuar então. Bom, a sala já está com cerca de 30 pessoas. Vamos lá. Eu vou ler para vocês então a parábola dos talentos e eu peço para vocês ouvirem com bastante atenção, porque é uma parábola bastante densa. Densa no sentido de quantidade de elementos. Dá para abordar bastante conceito aqui. A gente vai abordar os conceitos que a gente conseguir abordar dentro do tempo e dentro da nossa limitação de compreensão. Longe de nós achar que nós conseguimos abarcar todos os significados das parábolas de Jesus, especialmente aquelas mais densas de elementos a serem interpretados, mas a gente faz o que dá para a gente fazer dentro da nossa capacidade pequena de avaliação e de reflexão. Então vamos começar. Eu vou começar a ler a parábola agora, e vocês ouçam com bastante atenção, porque a gente vai voltar depois em cada um dos elementos que a gente consegue verificar que dá para ser comentado aqui, tá bom? A parábola está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, versículo 14 a 30. E existe uma parábola semelhante, bastante semelhante, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 11 a 27. Cada um dos evangelistas registrou no seu evangelho, cada um daqueles que escreveram os evangelhos, registrou dentro dos dois evangelhos, então, a parábola que Jesus havia contado, da maneira em que eles se recordavam. E eu vou ficar com a de Mateus, tá? A de Lucas é a parábola das minas, e Mateus chamou de talentos. Antes de começar, eu queria vir aqui no rodapé dessa tradução do Haroldo Dutra Dias, que é a partir do grego, e dizer para vocês o que é que está definido como talento nesta tradução, nessa parábola. Por que que eu quero começar assim? Porque talento, na nossa língua portuguesa, tem uma definição bastante clara, como sendo a habilidade que nós temos para realizar determinadas coisas. Então, o talento para a música, o talento para a administração, o talento para a pintura, o talento para a filantropia. Então, nesse sentido que nós entendemos o talento, ok, beleza, na nossa linguagem, porém não é o sentido que está dado para essa palavra aqui no Evangelho. Veja só. Talento aqui é uma determinada quantia em dinheiro equivalente a 6.000 denários. Denários era o dinheiro da época. Lembrando que o denário era uma moeda de prata romana correspondente ao salário pago por um dia de trabalho no campo. Então são 6.000 denários. Cada denário era o equivalente ao salário pago por um dia de trabalho no campo. Então, um talento são 6.000 denários. Tá? Bem definido, então, a palavra. Vamos à leitura. Pois o reino de Deus será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo sua própria capacidade, e ausentou-se do seu país imediatamente. Tendo partido,
o que recebera 5 talentos, trabalhou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Porém, o que recebera 1, saiu, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Muito tempo depois, vem o senhor daqueles servos e ajusta contas com eles. Aproximando-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhes outros 5, dizendo: Senhor, 5 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 5. Disse-lhe o seu senhor: servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: 2 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: excelente, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu senhor. Mas, aproximando-se também o que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, soube que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e que recolhes onde não espalhaste. Temendo, fui e escondi o teu talento na terra. Vê, tens o que é teu. Em resposta, o Senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não espalhei. Portanto, devias ter entregado as minhas pratas aos banqueiros, e quando viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, portanto, dele o talento e dai ao que tem 10 talentos. Pois a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil na treva exterior. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Essa é a parábola. Bom, visto então o que ele chama de talento, a gente pode dizer assim, para começar a refletir. Por que ele deu 5 para um, 3 para outro e 1 para outro? Será que esse senhor é parcial? É parcial e ele então escolheu aleatoriamente aquele para quem ele daria 5? Ou aquele para quem ele daria 3 e aquele para quem ele daria 1? Em que ele se baseou? Exatamente no que está escrito aqui, segundo a capacidade de cada um. Então, como qualquer bom administrador, ele entregou maiores responsabilidades, no caso, maior quantidade de dinheiro, para aquele que tinha maior capacidade e menor para aquele que tinha menos. Então não se trata de injustiça ou de parcialidade. Se trata de reconhecimento da capacidade de cada um. E essa capacidade não foi dada pelo Senhor. O que o Senhor estava dando para eles eram recursos para que eles trabalhassem. A capacidade que cada um tinha era a capacidade que eles já haviam desenvolvido em si. Então, se o Senhor estava sendo justo na medida de entregar para cada um a quantia que era equivalente à sua capacidade de gerenciamento, essa capacidade, por sua vez, não havia sido dada pelo Senhor, havia sido conquistada por cada um. Então, nesse particular, tem uma leitura de um trechinho que eu queria fazer para vocês,
de Emmanuel, no livro, aliás, no Reformador, na revista O Reformador, de fevereiro de 1957, onde ele coloca, eu vou ler para vocês apenas os 2 parágrafos iniciais. Melhorar para progredir, eis a senha da evolução. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos. Olha isso. Competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Então ele está dizendo que os talentos, no caso da parábola, como sendo os recursos, como as águas do rio divino, estão em igualdade de condição para todos. Aí a justiça de Deus. Porém, aquele que vai até esse rio com um dedal para coletar a água do rio, é porque ele só conseguiu construir um dedal para coletar a água desse rio divino. Aquele que vai com um copo já conseguiu construir um copo para coletar a água desse rio divino. E aquele que vai com um balde já conseguiu construir um balde para coletar a água desse rio divino. Então, esse Senhor não está sendo injusto, Ele está dando para cada um conforme a capacidade que cada um tem de colher no caso, essa água divina. Deus, comparativamente ao que está acontecendo aqui na parábola, Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Se eu conseguir capacidade para gerenciar sobre 3, Ele não vai me criticar. Veja isso está implícito na parábola. Jesus não me critica dizendo, servo, venha cá, você só consegue gerenciar 3 talentos, você era para conseguir gerenciar 5. Não, ele não fala isso. Servo, você só consegue gerenciar 1 talento. Tem um companheiro seu aqui que consegue gerenciar 5 talentos. Veja só o que você está atrás. Não, ele não diz isso. Ele não faz esse tipo de julgamento. Ele simplesmente entrega para cada um na parábola aquilo que ele tem capacidade. Então, Jesus, o Pai, não vão nos julgar se nós estamos aqui há 1000 ou 5000 ou 10.000 anos e só conseguimos gerenciar 1 talento. Ele vai nos dar 1 talento. Ele vai nos dar as nossas lições, os nossos aprendizados na medida daquilo que a gente consegue aprender. Isso é justiça divina. Então, algo que pode parecer injusto, né? Ele dando 5 para um e 3 para outro e 1 para outro, na realidade encobre uma grande justiça, quando ele não nos julga porque nós temos capacidade para gerenciar apenas 1 talento, porque essa capacidade é função do nosso esforço, da nossa luta para a nossa evolução individual. Quando tivermos condição de gerenciar mais situações, nos serão dadas pela vida oportunidades maiores e em quantidades mais elevadas, respeitando o nosso tempo e o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. Então esse é o primeiro conceito que dá para extrair dessa parábola. Agora, o que pode acontecer conosco e frequentemente acontece? Nós recebemos 3 talentos, não reconhecemos que é o nosso limite e queremos mais. E aí saímos atrás de mais talentos ou de mais oportunidades que não nos são dadas, mas que estão... É como eu chegasse nesse rio divino com um copo e quisesse carregar, além do copo,
água, né, na minha mão, nos meus bolsos da camisa e da calça, querendo levar mais água do que eu tenho condição. Então a gente, por exemplo, nós nascemos no capítulo onde essa parábola está inserida, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá o bom uso da riqueza, os perigos da riqueza, como a riqueza pode ser bem utilizada, etc. Então fala muito sobre a riqueza. Por quê? A riqueza é um teste e uma prova muito difícil. Então, se eu nasci sem a riqueza e eu deixei me convencer por esses meios de comunicação irresponsáveis que dizem para mim que a felicidade se encontra na riqueza, eu então vou atrás da riqueza, custe o que custar, uso os meios lícitos e ilícitos para conseguir amealhar a riqueza que não me foi dada como oportunidade nessa encarnação. Nós vemos isso frequentemente. Pessoas querendo ter o que não têm. Pessoas querendo ser o que não são, sem se contentar com o que elas têm e o que elas já são. Não estou dizendo sobre acomodação. Todos nós temos a obrigação de desenvolver as nossas capacidades, de trabalhar os nossos talentos. Mas nós temos que ter discernimento para entender os nossos limites, que é um exercício de autoconhecimento, e irmos até o limite das nossas capacidades, entendendo que a partir dali, se não nos é permitido, é porque Deus, na sua infinita justiça, não nos concede aquilo ainda. Então, se eu não vim para ser rico, se eu não vim para gozar da riqueza nessa encarnação, como esse exemplo que nós estamos tecendo, eu devo me contentar com aquilo que eu consigo conquistar dentro das minhas humildes capacidades, dentro das oportunidades de estudo e de aculturamento que eu tive, e então conseguir chegar onde me é possível chegar. É assim que esses servos estão trabalhando os talentos dentro dessa parábola. Aquele que recebeu 5 dobrou, aquele que recebeu 3 com menor capacidade também dobrou. Se nós fizermos o bem dentro daquilo que nos é possível, dentro das oportunidades que a vida nos apresenta, é o que nós devemos fazer. Nós estamos cumprindo com as nossas obrigações. Se nós começarmos a olhar para cima do muro do vizinho, por cima do muro do vizinho, por cima da cerca do vizinho, e começarmos a querer ser e ter aquilo que ele tem e que nós julgamos que nós não temos, sem ver que muito do que nós temos ele também pode não ter, né? Cada um tem os seus talentos diferenciados, nós podemos cair numa armadilha de achar que eu posso mais do que eu realmente posso. E quando eu assumo responsabilidades, quando eu forço uma situação para trazer para mim condições que eu não tenho capacidade para gerenciar, o que vai acontecer comigo? Eu vou falhar. Eu vou falhar e vou me comprometer. Então, saber até onde a gente pode ir, saber até onde nossa capacidade nos permite realizar, é uma arte e uma conquista que está inserida no contexto do autoconhecimento. Esse é um outro aspecto que a gente também pode vislumbrar aqui nessa parábola. Uma outra situação bastante interessante aqui, quando ele fala que o Senhor distribuiu os talentos, logo depois da distribuição dos talentos, ele diz assim aqui, ó.
ausentou-se do seu país imediatamente. E depois, quando ele vai começar a contar sobre a prestação de contas, ele diz assim: muito tempo depois ele voltou. Muito tempo depois, olha, muito tempo depois vem o senhor daqueles servos e ajusta a conta com eles. Então veja, ele distribuiu os talentos, distribuiu os recursos e se ausentou. E deixou na mão dos servos para eles trabalharem aqueles recursos conforme eles julgassem adequado. O que vocês conseguem entrever nesse conceito? Livre-arbítrio. O Senhor não distribuiu os recursos e disse assim: olha, aplica isso aqui no banco, compra aquelas terras, faça esse tipo de comércio ou aquele. Não, ele não deu as diretrizes de como fazer. Ele distribuiu os talentos e se ausentou. Se ausentou. Para que muito tempo depois ele voltasse e chamasse os seus servos para prestar conta. Então, existe o livre-arbítrio respeitado para que cada um fizesse aquilo que julgasse adequado no gerenciamento daquelas quantias que o Senhor estava distribuindo. Assim também nós. As religiões e as filosofias que nós abraçamos não nos trazem regras rígidas a serem seguidas. Nos trazem orientações. Jesus não veio dizer que nós somos obrigados a fazer assim ou assado. Jesus nos mostrou caminhos. Quando ele disse: ninguém vai ao Pai senão através de mim, significa eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Os exemplos que eu dou para vocês, eu estou dando exemplo aqui, vivenciando com vocês essa encarnação, para que vocês sigam o meu exemplo. Esse é o meu exemplo. Agora, segue quem quer. Segue quem quer e quando quer. E como quer. É assim que a gente leva a nossa vida. Portanto, tinha ali um servo que recebeu 3 talentos. E outro recebeu 5 e outro recebeu 1. Por quê? Porque cada um deles desenvolveu, como já dissemos, os seus potenciais na medida de conseguir gerenciar muito ou pouco. Se eu conseguir seguir os exemplos de Jesus de forma mais completa e mais rapidamente, tão mais rapidamente eu vou ter condição de dar mais frutos, de apresentar maiores resultados em função dos recursos que eu recebo da divindade. Quanto mais eu demorar para seguir os exemplos de Jesus, ou quanto mais eu rejeitá-los ou recusar as suas orientações, mais lento eu vou conseguir aumentar a minha capacidade de contribuir com a divindade. Mas o livre-arbítrio me é respeitado. Para aquele servo que recebeu 1 talento, a expectativa do Senhor era que ele recebesse 1 e tivesse duplicado aquele 1 talento. Se ele tivesse chegado, dá para intuir isso na parábola. Se ele tivesse chegado dito assim: Senhor, deste-me 1 talento e eu trabalhei esse talento e fiz mais 1. Restitua-lhe, portanto, 2. O que o Senhor ia falar? O que vocês acham? Da mesma forma que ele elogiou o que recebeu 5, dobrou para 10, e elogiou igualmente o que recebeu 3, dobrou para 6, ele também ia elogiar aquele que recebeu 1 e dobrou para 2. Só que não é esse o caso. Ele recebeu 1 e não dobrou nada, ele não fez nada, absolutamente nada. Então, o ponto nesse momento é: se eu recebo 3, porque eu construí capacidade dentro de mim para gerenciar e tirar frutos de apenas 3, beleza. O Senhor, quando ele for prestar contas, né, Deus vai me receber e vai me dizer: ok, servo bom,
Não estou preocupado com você não ter capacidade ainda para 5. Para 3 já é suficiente. Você fez bem, entra na alegria do seu Senhor. Então nós temos o livre-arbítrio de fazer quanto, como e quando nós quisermos. Esse é o livre-arbítrio que Deus nos dá. Então isso também é outro elemento que dá para entrever aqui nessa parábola. Outra coisa que tem aqui é o ajuste de contas. Ele distribuiu, se ausentou e deu liberdade. Porém, ele volta e presta contas. Ele volta e presta contas. É a lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Você pode fazer o que você quiser, mas nós somos responsáveis por aquilo que nós plantamos. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então, se nós recebemos recursos da vida, e a gente já vai chegar no que sejam esses talentos em relação à nossa vida, se nós recebemos muito, nos vai ser pedido muito. A quem muito se deu, muito será esperado, muito será pedido. Se nós temos condição e portanto, se Deus nos concede bastante recursos, é porque Ele julga que nós temos capacidade para gerenciar bastante recursos. Se Ele nos concede bastante recursos e nós recusamos o bom gerenciamento que está dentro da nossa capacidade, se nós recusamos a realização do que Deus espera de nós, vai haver uma prestação de contas. Então, nesse aspecto, imaginemos, por exemplo, não está aqui na parábola, mas podemos imaginar. Deus nos deu muitos recursos. Nós tínhamos condição de realizar muito. E nós realizamos metade. Então seria o caso daquele que recebeu 5 talentos, chegar para o seu senhor e dizer assim: Senhor, 5 talentos tu me deste. Toma aqui os teus 5 e mais 3 que eu consegui realizar com os teus 5. Não é o caso da parábola. Mas será que esse senhor ia dizer: ô servo bom, foste fiel no pouco, né? Muito lhe será dado. Será que ele ia dizer isso? Ou será que ele ia dizer assim? Eu não tenho essa resposta, até uma pergunta que eu lanço para a gente refletir. Isso aqui é uma reflexão. Ou será que ele ia dizer assim: parabéns, servo bom, em 3 talentos. Porém, a tua capacidade te permitia mais. E se você merece o mérito pelos 3 que você realizou, a partir dos 5 que eu lhe dei, você ficou me devendo 2, pois que você tinha capacidade para realizar mais. Parabéns, portanto, pelos 3 que você conseguiu. Mas, eis que você poderia ter feito mais. E eu me lembro, agora me lembro, daquele livro Voltei, do irmão Jacó. Né? Irmão Jacó havia sido Frederico Figner, um executivo daquela gravadora Odeon, nas décadas passadas, lá no meio do século XX. Ele era muito bom patrão, todos os seus funcionários gostavam dele, ele era muito caridoso com todos os seus funcionários da empresa, que não eram poucos. Veja, naquela época dos discos de vinil, né, na gravadora que tinha o contrato com os artistas e que vendia tantos discos para a gente tocar nas nossas vitrolinhas, ele era o grande proprietário dessa empresa. E ele fez muito bem para muitos funcionários, ele era adorado pelos seus funcionários. Então ele fazia muito bem a parte que lhe cabia com relação à administração do seu negócio. Inclusive, ele foi o responsável pela edificação da gráfica da Federação Espírita Brasileira. Então ele era espírita, professava da nossa filosofia e era caridoso, inclusive com os bens materiais que estavam ao seu alcance gerenciar. Tudo isso ele fez. Mas ele conta no livro que quando ele desencarnou,
Eu vou falar um pouco mais alto porque está chovendo, pessoal. E trovejando. Não sei se o microfone está captando isso. Quando ele desencarnou, ele foi recebido lá no plano espiritual. Obviamente foi bem recebido pelo que ele tinha realizado, né? Vocês leram esse livro? Só que ele estava doente, enfraquecido. E ele não entendia por quê. Porque a expectativa dele era que ele fosse bem recebido e tivesse forte, né? Lépido, podendo já continuar a sua existência no plano espiritual, tal qual ele estava fazendo aqui na Terra, com toda a energia. Mas não, ele estava debilitado, doente, precisando de cuidados. Conta até num momento ali que ele vê André Luiz e diz: poxa, esse rapaz aí que ficou tanto tempo no umbral, né? Aí numa condição, e eu que fiz tanto bem, não consigo aí nem me aproximar da condição que ele já consegue estar, né? Ele tem essa passagem que ele conta lá, é até engraçada. Mas qual foi o diagnóstico que os benfeitores deram para ele? Né? Disseram assim para ele: você, Frederico, fez muito pelos outros, e nisso você merece o nosso reconhecimento. Você fez muito pelos outros, pela fé, pelos seus funcionários, pela sua família. Porém, você se esqueceu de trabalhar o seu interior. A sua evolução individual ficou aquém daquilo que você poderia ter conquistado. Então, embora você tenha realizado muito pelos outros, você ficou devendo para você mesmo. Bonita essa história, né? Tanto que ele resolveu, por conta disso, escrever esse livro e nos presentear com esse depoimento. Nós somos muito gratos a ele. Eu usei esse livro com essa figura que ele nos coloca muitas vezes por ser muito útil. Então, esse é o caso, por exemplo, daquele que teria recebido 5 talentos, na nossa suposição aqui, tem entregue 8. O Senhor está dizendo para ele, a exemplo do livro: você foi com 5 para conquistar mais 5, perfeitamente dentro das suas capacidades evolutivas e de realização. Você conquistou 3, ficou devendo 2, amigo. Uai, você tinha capacidade para realizar mais. Então esse é um cuidado que a gente precisa tomar. Às vezes a gente vê: olha, eu estou indo na casa de Jesus, ou estou indo na minha entidade, ou estou indo na minha igreja, ou eu estou ajudando os pobres aqui e ali, e a gente passa a vida realizando o que nós achamos que está de acordo com a nossa capacidade. Porém, a gente está se recusando a ver que nós temos capacidade para mais. Eu não estou dizendo para a gente, então, perder a mão, né? Tem aqueles também que passam de segunda a segunda no centro espírita e a família fica esquecida em casa. Me lembro agora de um depoimento recente que a Yara me contou, que o Rossandro Klinger estava falando, que por conta da bênção da internet ele consegue hoje inverter. Antes ele ficava 28 dias do mês fora de casa, entre trabalho e conferências no movimento espírita, e 2 em casa. Hoje ele consegue inverter essa relação. Ele consegue passar muito mais tempo com a família dele e fazer suas conferências via live. Quando ele não precisa sair de casa, ele pode dedicar menos horas. Não precisa se deslocar até as cidades todas que o convidavam para estar fazendo suas conferências. Então veja, a capacidade de realização. Ele sabia que ele tinha aquela capacidade, mas ele estava tendo que esquecer da família. E a família também era obrigação. Mas se ele desencarnar naquela condição, iam dizer para ele: legal, você foi um bom divulgador da doutrina espírita e a humanidade deve bastante a você por conta disso. Porém, a sua família ficou aqui carente da sua presença. O seu filho podia ter tido a sua orientação de mais de perto e você, portanto, não deu. Percebem o raciocínio? Então, às vezes a gente esquece de realizar aquilo que está ao nosso alcance, né, dando desculpa de que eu não estou realizando isso porque eu estou fazendo aquilo. Então, Deus não espera que a gente faça muito num aspecto da vida, mas fique devendo no outro aspecto. Deus não espera que a gente desequilibre as coisas. O centro espírita, a igreja, a caridade que a gente realiza, precisa da nossa participação
Perfeitamente, a gente costuma falar isso sempre quando nós temos essa oportunidade. Porém, existem outras obrigações que nos são afeitas, que nós precisamos abrir os olhos e não perder de vista, para que a gente depois não fique devendo. Então esse é um cuidado para a gente ter. Deixa eu ver aqui, vocês estão participando bastante. Sérgio está dizendo assim: esta foi a grande lição que a pandemia nos trouxe. Pois é, Sérgio. Pois é, a pandemia nos jogou para dentro de casa, né? Se nós estávamos longe do cuidado da família, de repente nós fomos obrigados a abrir os olhos para isso. Tem razão. A Kelly está dizendo assim: olha, Kelly, bem-vinda, Kelly. Restituir a vida às bênçãos recebidas. Pois é. Primeiro reconhecemos as bênçãos que nós recebemos e restituímos à vida aquilo que está ao nosso alcance. Perfeitamente. A Kelly também: o mundo depende do pouco a fim de começar a restituir, exatamente, a vida, a restituir a vida às bênçãos que nós recebemos. O que mais que vocês estão dizendo aqui? A Malu disse assim: aceitar nossas limitações como aprendizado e nos esforçarmos para superá-las. Reconhecer e aceitar, eu diria, para completar o seu conceito, Malu, muito bom. Nossas limitações como aprendizado e nos esforçarmos para superá-las. A Leninha também contribuiu. Aprendemos que o que é pouco, na verdade é muito. Muito bem isso aqui. Devemos confiar muito mais do que poderíamos conseguir por conta própria. Muito bom esse conceito, Leninha. Aprendemos que o que é pouco, na verdade é muito. E a gente acha que é muito básico, na verdade é quase tudo, né? Eu me lembro daquela citação de Leonardo da Vinci: o simples é o auge da sofisticação. Então, o menos é mais. Aqui a Cris Fernandes está dizendo: vamos pedir a Deus a ciência da capacitação para o nosso evoluir do nosso dia a dia. A Niceia: amo essa passagem, nossa capacidade de assimilar bênçãos espirituais. Muito boa participação de vocês. Vamos continuar. Já estamos aqui com 40 minutos, parece que a gente começou há 30 segundos, não é? Pelo menos para mim, que estou aqui falando sozinho. Sozinho não, vocês entenderam, né? Tô com todos vocês aí. Mas é uma presença virtual, a gente está acostumando com isso ainda. Bom, onde eu parei aqui? Respeitou o livre-arbítrio. O ajuste de contas, né? Foi o que eu falei. Haverá a aferição dos valores de cada um. Veja, nessa aferição dos valores de cada um, eu não quero passar para vocês uma situação tensa, né? De modo a... Nossas mensagens, nossas reflexões aqui não podem ter uma mensagem que nos deixe mais angustiados do que o mundo já nos deixa. Não é isso. Não me entendam mal. Então, vai haver uma aferição? Vai haver, né? Vai haver, porque pela lei de causa e efeito, que é uma lei divina, não dá pra gente se isentar de prestar conta de tudo aquilo que nos foi concedido em função da nossa capacidade de realização. Porém, essa aferição de contas não estará nos trazendo punição, né? Punição, né? Você te dei 5 talentos, você só realizou 3, você está preso porque você não realizou os 2 que ficaram faltando. Não, não vai ser assim. Veja o próprio exemplo que eu estou dando do irmão Jacó no livro Voltei. Eu disse que ele ficou no umbral? Não. Eu disse que ele teve dificuldades seculares para vencer no pós-desencarnação? Não. Eu disse que ele se sentia fraco, doente e precisava de atendimento, de auxílio e de acompanhamento. Então, nessa minha fala, o que está intrínseco? Ele havia sido atendido, ele podia contar com atendimento, ele estava sendo amparado numa instituição de benemerência do plano espiritual. Tudo isso. Né? Então, e depois no livro ele reconhece isso. Então, ele também ele teve reconhecido o bem que ele fez.
né? Então, por tudo que ele fez, embora ele tenha ficado devendo, ele estava numa situação bastante privilegiada em relação à média da humanidade quando desencarna e que ficou devendo tudo, quando não saiu daqui devendo mais. É porque tem aqueles que recebem 3 talentos e tanto não realizam nada com esses 3, com essa quantidade de recursos que eles recebem, quanto se endividam ainda mais. Então ele recebe 3, perde os 3, chega lá e diz assim: Senhor, você me deu os 3 talentos, mas eu inadvertidamente fiz tudo errado e eu não consigo restituir nem os 3 que o Senhor me deu. Eu não fiz nada, né? Ou fiquei devendo ainda, né? Fiquei devendo ainda. Então existe essa situação. Quando nós chegamos lá com metade da lição feita, nós temos metade da lição feita. Nós poderíamos não ter feito nada. Então que esse elemento de aferição de valores que Jesus coloca aqui na parábola não nos sirva de angústia, de aflição, e sim de colocar em perspectiva correta aquilo que nos é possível e o que será de nós em função daquilo que nós conseguimos realizar, e procurar fazer o melhor de nós. Se der para fazer tudo que nos está ao alcance, muito bem. Quantos de nós conseguimos, pessoal? Uma reflexão aqui que eu faço com vocês. Quantos de nós conseguimos realizar tudo aquilo para o que nós viemos? Tudo. Tudo. Pega os 5 talentos e faz mais 5. Será que a gente já tem essa condição de realizar tudo? Eu acho que, não sei vocês, mas eu sempre acho que eu estou devendo alguma coisa. Eu sempre acho que eu podia ter feito mais, eu sempre acho que eu podia ter feito um pouquinho melhor, eu sempre fico devendo uma resposta para alguém, eu sempre fico devendo um amparo para alguém, eu sempre acho que eu estou devendo alguma coisa. Então, se eu sempre acho que estou devendo alguma coisa, ou eu preciso ir para o terapeuta, ou então é verdade, que eu não estou conseguindo fazer tudo. Eu não estou dando conta de fazer tudo porque eu estou desorganizado, porque eu estou sem disciplina na minha agenda, porque eu estou dando mais atenção para um determinado aspecto do que para outro como eu deveria. Então é a minha falta de evolução mesmo que me faz não dar conta de tudo aquilo que me foi concedido. Agora, pode ser também, e aí é uma reflexão, e eu disse para vocês aqui atrás que eu não tenho a resposta, pode ser também, e veja, que se nessa parábola Jesus tivesse dito assim: aquele servo que recebeu 5 talentos, quando estava prestando contas para o seu senhor, apresentou-lhe os 5 e mais 3. E esse senhor então teria dito para ele: servo bom, você com os 5 que eu te dei conseguiu realizar mais 3. E ele não vai dizer, nessa minha suposição, é uma reflexão, que você ficou devendo 2. Não! Você recebeu 5, realizou mais 3. Foste fiel no pouco. Vou te restituir, então, em função daquilo que você conseguiu realizar. Parabéns, servo bom. Você trabalhou bem aquilo que eu te proporcionei. Não pode ser que fosse assim? Né? Então eu estou avaliando as duas questões. Na primeira hipótese, o senhor teria cobrado o que faltou e estava ao alcance do servo realizar. Na segunda hipótese, o senhor não julgou o servo porque ele não fez tudo o que estava ao seu alcance. Ao contrário, parabenizou e elogiou pelo pouco que ele havia realizado com os talentos que o Senhor teria concedido a ele. Eu acho, aqui na minha humilde mesmo e bem falha capacidade de julgamento, que o Deus que nós conhecemos como um Deus misericordioso, infinitamente justo e infinitamente bom, está mais para essa segunda hipótese do que para a primeira. Ele está mais para nos elogiar pelo pouco que nós conseguimos realizar, mas realizamos, do que para a figura daquele que nos cobra pelo pouco que faltou realizar. Então, eu quis dar essa volta
para tirar talvez uma aflição ou uma angústia que esse elemento da parábola possa estar nos trazendo. Beleza? Não vai dar para chegar no fim, porque como eu disse a princípio, a parábola dá margem para muita reflexão. Então nós vamos trabalhar mais um elemento só e encerrar essa reflexão de hoje. Quem sabe da próxima vez, ou de uma próxima vez, a gente conclui a reflexão na metade da parábola final, né? Dentro disso que nós estamos dizendo, a parábola tem muito recurso a ser discutido. Vamos fazer o que está ao nosso alcance dentro do nosso tempo e da nossa capacidade de reflexão. Deixa o resto para uma outra condição, para uma outra situação, para uma outra reunião. Então, isso aqui já falei. O que então representaria na nossa vida os talentos? Talento, como eu disse para vocês, lá no começo eu quis quebrar o conceito errôneo que nós temos quando lemos a parábola e nos referimos a talento, quer dizer, entendemos a palavra talento como sendo o talento da nossa língua portuguesa, a habilidade que nós temos de realizar uma coisa ou outra. Na parábola, quando Jesus contou essa parábola e quando os evangelistas registraram, o talento significa uma quantidade em dinheiro, né? Uma quantia em dinheiro. Então, vamos, dentro desse conceito aqui que a gente está trabalhando, do significado do talento, o que seriam os talentos? Vejam, esse conceito é importante a gente perceber o seguinte: os talentos, os recursos que os servos receberam foram dados pelo Senhor deles. Foi o Senhor que deu. Então, numa primeira reflexão, a gente pode dizer assim: eu já tenho um talento do conhecimento, eu já tenho talento nesse ou naquele aspecto que eu consegui desenvolver. Bom, não confundamos o recurso que nos é dado com o trabalho bem realizado a partir do recurso que nos é dado. Então, por exemplo, o tempo que nós temos, nós podemos entender como sendo um recurso que nos foi concedido por Deus. Um talento, ou vários, o tempo. O que nós fazemos com o tempo, se nós bem utilizamos o tempo, nós vamos obter resultados positivos que não são talentos, conforme a parábola, são conquistas. Esses resultados que nós obtivermos com o bom uso do tempo são acima dos 5 ou acima dos 3. Então, o tempo nos foi concedido, a conquista de algumas coisas, conquistas do espírito, né? Vamos colocar mais profundo, que nós conseguimos fazer com a boa utilização do tempo, as boas leituras, a participação em eventos edificantes, a aproximação dos conceitos do espiritismo ou de outras filosofias que nos levem à prática do bem, a vivenciação da família dentro de uma harmonia que tem que ser conquistada e mantida, o acesso à cultura que requer tempo de estudo, de leitura. Todo esse uso do talento tempo, do recurso tempo, é o que nós podemos fazer. E quando nós conseguimos fazer isso, nós estamos usando o talento que nos foi dado pelo Senhor, que é o tempo, e apresentando outros que nós conseguimos conquistar, desenvolver a partir do primeiro. Então, quando nós reencarnamos com cultura, com aptidões, com aquisições
no campo da ética, são talentos que nós já conquistamos, são habilidades, são aquisições que nós já conquistamos em outras encarnações, ou mesmo nessa. Quando a parábola fala que o Senhor deu talentos, o Senhor ofereceu recursos, significa o quê? Os servos não tinham. E o Senhor colocou na mão deles o que eles não tinham, para que eles bem trabalhassem aquilo. Então a gente não pode confundir o que é realização, o que é trabalho com o talento que o Senhor nos concedeu, né? E o que é realmente os recursos que Jesus nos deu, que a vida nos deu, que Deus nos proporcionou. Então, a saúde que Deus nos concede, a boa saúde, a família, a vivenciação de uma família, nascemos de um pai e de uma mãe, ou fizemos a nossa própria família com a nossa esposa ou esposo e filhos, a beleza, a riqueza, o acesso ao estudo. O papai e a mamãe tiveram condição de nos colocar numa escola boa. Então, são talentos esses que a parábola trata. As oportunidades que a vida nos concede e que, portanto, se a vida nos concedeu e nós não fizemos por merecer, quer dizer, não é um talento conquistado, é algo que a vida nos concede, como o Senhor da parábola deu para aqueles servos aquela quantia que eles não tinham para que eles trabalhassem. Percebe que começa a ganhar força esse conceito de eu tenho obrigação de trabalhar essas bênçãos que eu recebo de Deus, porque eu recebo e tem que ser gratos primeiramente, e tenho que trabalhar para que essas bênçãos consigam, dentro da minha vida, produzir frutos. E aí eu consigo realizações. É nesse sentido que eu consigo multiplicar os talentos, que eu consigo multiplicar as bênçãos, que eu consigo multiplicar os recursos que eu recebo. Então eu queria diferenciar. A gente está fazendo um estudo da parábola, um aprofundamento mesmo, uma reflexão mais aprofundada no que a gente até hoje, até por muito pouco tempo atrás, se prendeu à superficialidade da letra. Aqui a gente está dando um mergulho um pouco mais aprofundado. Então, reconhecer os talentos que Deus nos concedeu, a exemplo da parábola, é saber e reconhecer ao final que todos nós temos bênçãos que nos são concedidas. Como disse Emmanuel na leitura que eu fiz aqui. O rio divino, né, corre para todos nós em igualdade de condições. Cabe a nós irmos até lá com a nossa capacidade de captação e trazermos para a nossa vida a água do rio divino. Quer dizer, olhar para a nossa vida e verificar o que é bênção, o que eu tenho de bênção, e todo mundo tem, uns 5, outros 3 e outros 1, e procurar fazer com que essas bênçãos que nos foram concedidas por Deus, com que esses talentos que nos foram concedidos pelo Senhor da vida, frutifiquem. Esse é o sentido do talento que Jesus colocou nessa parábola. A Márcia está dizendo aqui, a própria reencarnação é o maior talento recebido. Pois é, exatamente isso, Marcinha. Cecília, e temos que agradecer o Mestre sempre. O Sérgio está dizendo, tenho dificuldade em perceber os talentos. Então, Sérgio, é aquilo que você mesmo disse ali atrás, o simples, né? A Márcia colocou aqui, nós estamos vivos. Portanto, só o fato de termos um pai e uma mãe que nos geraram o corpo físico já é um dos talentos, já é uma bênção. A saúde que a gente tem e pode usufruir dela, uns menos, outros mais. Para uns a saúde vale 5 talentos, para outro a saúde vale 3 talentos, para outro a saúde vale 1, porém é a saúde, é uma certa saúde
que vem em função de uma porção de coisa, né? Mas é a saúde, a família, né? Eu estou vendo você de longe, ó. Você está dizendo que tem dificuldade de perceber os talentos, estou vendo você de longe. Nós temos nossas vicissitudes, temos, esse é mundo de provas, mas nós temos bênçãos, né? Bênçãos. A casa de Jesus, aqueles de nós que frequentam a casa de Jesus, a possibilidade de nós termos acesso à casa de Jesus, que nos dá tanto amparo quanto nos dá oportunidade de realização, é um talento, é uma bênção que nos foi colocado no caminho. O trabalho que nos é oferecido, enfim, são várias bênçãos, né? E elas estão no simples, elas estão no simples, não precisa procurar muito para a gente identificar. Olha lá, a Kelly dizendo, lembrando o valor do simples, estamos respirando, estamos vivos, né? O ar que nós respiramos é uma bênção que nos é concedida. Eu estava dizendo agora, né? Está trovejando e chovendo lá fora. Ouvir o trovão, ouvir um passarinho, ouvir a chuva, é uma bênção. Tudo é bênção. A Elza está contribuindo também. As lições de Jesus que nos chegam são um grandioso talento. Bênção de Deus para a nossa evolução. Pois é, Elza. O Evangelho, a Boa Nova, o exemplo que Jesus veio nos trazer e nos trouxe e deixou aqui conosco, é um talento, é uma bênção, é um recurso que nos é concedido. Obrigado, Décio. Vamos ver aqui o que mais que tem de contribuição aqui para trás. Espera um pouquinho. A prestação de contas é conosco mesmo, é com a nossa consciência. Pois é, quando a Elza está dizendo, né, isso aqui, sim, é isso mesmo. Quando a gente coloca a figura do Senhor nos prestando contas, é uma figura, realmente é uma figura, tanto na parábola, né, quanto nas nossas falas. Porque realmente somos nós que vamos, o maior juiz é a nossa consciência, talvez o único juiz que possa existir para nossas atitudes é a nossa própria consciência. Isso é uma lei divina. O que mais tem aqui? A Cecília. Sabemos, ou melhor, estamos aprendendo que todos os dias na vida temos aprendizados. Depois dessa pandemia, ainda mais. Pois é, o mundo não será mais o mesmo. Não mesmo. Que não seja, né, Cecília? Que não seja. Que seja melhor. Todos os dias estamos aprendendo, sem dúvida alguma. Cabe a nós identificar o aprendizado, identificar a oportunidade e conquistar o aprendizado. Essa é uma no âmbito da parábola, é assim, se a vivenciação da pandemia nos foi dado como recurso de aprendizado e, portanto, um talento, que nós consigamos pegar esse talento e multiplicar. Ou seja, que a gente consiga aprender o que essa lição veio nos ensinar e que a gente saia dela melhor do que quando nós entramos, com um aprendizado conquistado. Muito boa colocação, Cecília. O Francisco Tobaro Chico. Uma lágrima no oceano pode parecer pouco, mas dependendo do motivo pelo qual foi derramada, pode representar os esforços de toda uma vida, enquanto que um rio poluído, com todo o volume de águas, contribuir muito pouco. Pois é. E a lágrima ainda sai salgada, né, para contribuir ainda mais com o mar, né, do que um volume de água deletéria e poluída de um rio desprezado. Pois é, Chico. Isso é muito profundo, você colocou aqui. O que mais que tem aqui? A Leninha. A parábola dos talentos enfatiza o princípio de que cada um recebe dons e oportunidades. Sim, como dito na passagem de Emmanuel que eu li, né? O rio divino está aí, fluindo para que todos tenhamos igualmente as oportunidades. A capacidade, como diz Emmanuel, a capacidade de amealhar esses recursos, né? E quantidades diferentes dessa água, desse rio divino, é problema de cada um, como bem colocou Emmanuel. A Cecília está dizendo, vamos achar que nunca terminamos. Cecília, o aprendizado é eterno, né? E a evolução. A gente vai sempre evoluir, a gente vai sempre aprender. Vigiai, a Maria do Carmo está dizendo.
A Kelly disse, são os completistas. Naquela hora que eu respondi, que eu perguntei, o que vocês acham que a gente, quando recebeu todas as oportunidades, nós estamos conseguindo dar cabo de todas elas e realizar tudo aquilo que está ao nosso alcance? A Kelly colocou, são os completistas. Pois é, esse é um conceito que foi abordado numa das obras de André Luiz, né? Aqueles que vêm com planejamento reencarnatório e conseguem cumprir ele na íntegra, são recebidos lá como completistas. É o nome que o benfeitor usou na obra de André Luiz. São os completistas. Eu acho que a gente não é ainda completista, né? Salvo se vocês aí estiverem nessa condição, eu acho que estou devendo bastante. A Malu colocou assim, Deus nos dá todas as oportunidades e tempo que precisamos para desenvolver nossas virtudes, nossos talentos. Pois é. Seria injusto, né, Malu, se Deus nos desse as oportunidades e não nos desse condição de realizar, né? Nos desse os recursos e não nos desse tempo para realizar sobre esses recursos recebidos. Realmente, o tempo é realmente um dos talentos. O Ricardo, concordo com você, Marco. O julgamento sobre aquilo que fizemos ou que não fizemos ocorre por conta da nossa própria consciência. Perfeitamente. É esse aspecto que a gente abordou agora aqui. A Roberta está agradecendo, muito bom. O Flávio Tadeu, o que passou, passou, portanto nos resta de hoje para frente. Sim, ainda há tempo de fazer muito, pois somos os trabalhadores da última hora que estamos sendo chamados. É isso aí, Flávio. Eu lembro sempre daquela passagem do Antigo Testamento, da mulher de Jó, que quando estava saindo da cidade em chamas, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Isso é um arquétipo muito interessante dessa questão de olhar para trás. Se a gente ficar olhando para trás e ficar se prendendo ao que nos faltou fazer ou ao que nós fizemos de errado, nós vamos virar uma estátua de sal. Vamos ficar paralisados e vamos ser salgados. É a imagem que essa passagem nos passa. Não dá para ficar olhando para trás e se prendendo, não. O passado nos serve de aprendizado, exclusivamente. Ficar nos prendendo ao que nós fizemos errado ou ao que nós deixamos de fazer não é bom para ninguém. O que importa realmente é como você diz aqui, andar para frente e construir um futuro melhor. Ninguém pode voltar para trás, como disse o Chico Xavier, né, e refazer a história que nós já escrevemos. Mas todo mundo pode começar de novo e reescrever o fim. A Nara está aqui também. A Cecília, são talentos que a oportunidade nos deu, por termos uma família abençoada. Pois é, reconhecendo como a família um recurso importantíssimo. A própria reencarnação é o maior talento. Da Marcinha eu já falei. O que mais que tem aqui? Pronto, agora só agradecimentos. E estamos chegando ao fim. Pouco ou muito que temos não interessa tanto quanto o que fazemos com o que temos. Não interessa tanto se eu tenho muito ou se eu tenho pouco, o que interessa é o que fazemos com o que temos, né? O Flávio Tadeu está dizendo. Sim, é isso mesmo. Portanto, essa imagem da parábola, o que tinha 5 trabalhou os 5, o que tinha 3 trabalhou os 3, e o Senhor não falou pro de 3 que ele não recebeu os 5 porque ele não tinha capacidade. Absolutamente, ele respeitou cada um e elogiou tanto o de 5 quanto o de 3. A Ângela está agradecendo, a Rita está agradecendo, eu que agradeço vocês todos. A Marcinha, o recurso das lives é abençoado. Pois é, Marcinha, esse é um recurso, né? Essa é uma bênção que nos é concedida. Aproveitemos sempre, gratidão. Ótimo. A Andréia, Jesus ter encarnado na Terra, os nossos mentores individuais, tudo são recursos. Tanto a agradecer, talento da gratidão, tanto a reconhecer, pois é. Então vamos construir e propiciar experiências do exercício do amor. A Ana Padovani, nossa família, pais, irmãos, sobrinhos, primos e amigos são nossos talentos, pois temos que desenvolver paciência, sabedoria, caridade e muito amor, sem dúvida nenhuma. Muito bom, o pessoal aqui está só agradecendo. Boa semana, boa semana. Ok, pessoal, que Jesus nos acompanhe, que Ele possa estar dentro dos nossos corações, que a paz de Jesus possa estar nos nossos lares, que nossos guias espirituais possam estar conosco a cada instante, nos auxiliando a dar os nossos passos, que somos nós mesmos que temos que dar,
mas que a gente possa contar com a presença dos nossos guias e com a mão de Jesus nos guiando para frente, para a evolução e para as realizações que nos são possíveis dentro das nossas capacidades. Que assim seja. Bom domingo para todos, boa semana, beijos no coração de vocês. Tchau, tchau.